Ok, vamos lá então. Temos aqui um material bem interessante sobre uma movimentação recente, né? Vereadores em várias capitais do Brasil propondo mais presença da religião nas escolas públicas. As fontes são variadas, tem análises, relatos, entrevistas. Sim, bastante coisa. E a nossa ideia aqui é entender melhor o que está por trás disso, né? Quais são os argumentos, o que realmente está em jogo quando a gente fala de escola pública e Estado laico no Brasil. Exato. E o que é fascinante, eu acho, é como isso mexe com pontos super importantes. A nossa Constituição, o papel da educação em si, as influências políticas que ficam claras e até, como os materiais mostram, uns ecos de debates que acontecem fora daqui, né? Internacionalmente. É verdade. Tem várias camadas aí para a gente explorar. Muitas. Então, vamos começar pelas propostas? As fontes falam de vereadores em pelo menos umas 13 capitais, certo? Isso, buscando aprovar leis para basicamente garantir que tem a Bíblia nas bibliotecas das escolas. Públicas e até privadas em alguns casos. E não só na biblioteca, né? Alguns sugerem usar como material de apoio em sala de aula. Exatamente. Como apoio pedagógico mesmo. E politicamente, como isso se encaixa? Os documentos ligam isso a algum grupo específico? Ligam sim. Essa movimentação aparece bem conectada ao PL, né? O partido do ex-presidente Bolsonaro. E também é um conceito que alguns analistas chamam de nacionalismo cristão. Nacionalismo cristão. O que seria isso, exatamente? É tipo uma mistura de Estado, um certo jeito militarista de ver as coisas e uma identidade religiosa muito forte, sabe? Com um peso grande do segmento evangélico. Uma das análises usa uma expressão forte. Diz que é como se o Estado tivesse uma religião de estimação. Nossa, essa imagem é forte mesmo. E chama atenção também, pelo que eu vi nos relatos, que o foco é quase que total na Bíblia cristã, né? Total. As fontes batem muito nessa tecla. Não se vê o mesmo esforço para incluir, sei lá, livros sagrados de religiões de matriz africana, como Umbanda ou Candomblé, ou dos povos indígenas. E quando essas outras religiões aparecem na escola, como é? Segundo alguns relatos, é de forma bem discreta, quase escondida, ou às vezes até meio... a palavra usada foi tosca. Sem a mesma importância, entende? Entendo. Isso leva direto para a discussão do Estado laico, né? Que está na nossa Constituição. Exatamente. E as fontes explicam bem. Estado laico não é anti-religião, é neutro. A Constituição garante a liberdade de ter qualquer fé. Ou de não ter fé nenhuma, certo? Isso é importante. Importantíssimo. E é um ponto que uma das fontes diz que é frequentemente esquecido. Protege o ateísmo também. O fundamental é que o Estado não pode dar tratamento diferente nem ter preconceito. Mas aí que está a tensão, né? Porque o que a gente vê na prática, segundo esses materiais, parece diferente. Dá uma sensação de que o cristianismo tem um lugar especial, quase uma religião oficial informal. Exato. Essa percepção existe. E tem até aquela provocação interessante numa das fontes. Talvez o melhor símbolo para proteger os direitos de todo mundo na entrada da escola não fosse a Bíblia, mas sim a própria Constituição. Sim, essa ideia da Bíblia na entrada é um exemplo que analisam bastante. O argumento é que isso seria uma violação clara da laicidade. Por quê? Por validar um livro religioso acima dos outros. Isso, em detrimento de outros saberes, inclusive o científico. A comparação que fazem é ótima. Imagina colocar a origem das espécies do Darwin na porta de uma igreja. Faz sentido. Cada coisa no seu lugar. Exato. A escola pública é um espaço de todos. Tem que ser neutro. E olha, aqui a coisa fica mais complexa ainda. As fontes mostram umas conexões, umas influências entre o que acontece aqui no Brasil e o que rola lá nos Estados Unidos com movimentos evangélicos conservadores. Sim, isso é bem marcado nos textos. Certas táticas, como essa pressão pelas Bíblias nas escolas, ou o debate sobre criacionismo versus evolução. Ah, o criacionismo. Pois é. Muitas vezes são táticas importadas, sabe?
principalmente por grupos pentecostais e neopentecostais aqui do Brasil que têm essas ligações lá fora. E tem um conceito que aparece para explicar isso, né? O tal do pânico moral. Isso, alguns documentos usam esse termo. Uma análise até faz uma analogia engraçada com o episódio do South Park. Sério? South Park? Sim, aquele desenho que umas mães super protetoras começam uma guerra cultural por causa de um filme. E aí, olha que coincidência, a reportagem da UOL que eles citam também fala de mães impulsionando essa campanha da Bíblia. Caramba, a realidade imitando a arte, então. Basicamente, né, como diz a fonte. E esse pânico geralmente gira em torno de quê? Educação sexual, identidade de gênero ou teoria da evolução, coisas que desafiam uma visão religiosa mais literal. E tem uma crítica forte nos materiais sobre isso ser uma espécie de cortina de fumaça, um desvio de foco. Tem sim. O argumento é que esses vereadores, deputados, gastam um tempo enorme e dinheiro público também. E as fontes lembram que o nosso legislativo custa caro, né? E, vamos ser sinceros, tem uma chance grande de serem barradas lá no STF, que já tem decisões sobre Estado laico. Enquanto isso, os problemas reais da educação, tipo escola caindo aos pedaços, dificuldade para recuperar o aprendizado depois da pandemia, a violência que tem raízes sociais, tudo isso fica meio de lado. complicado. Isso nos leva a pensar qual é, afinal, o papel da escola pública? O que define uma escola laica de verdade? Olha, tem uma definição ótima numa das fontes, da professora Ângela Sôligo. Ela diz que a escola laica se baseia na ciência, no conhecimento científico que a gente tem. É um lugar que acolhe as experiências e crenças dos alunos, claro, mas que discute tudo isso usando a ciência, a razão crítica. E o respeito à diversidade, imagino. Fundamental. Respeitar quem crê, quem não crê, sem julgar. E, principalmente, ensinar a pensar. Pensar criticamente, mesmo que isso desafie dogmas, como acontece quando se ensina evolução. O objetivo é refletir, não doutrinar. Faz todo sentido. Mas aí vem a pergunta, como a escola lida com essa diversidade na prática? Ela deveria, sei lá, mudar o currículo de ciências para não ofender quem interpreta a Bíblia literalmente? Evitar falar de evolução, de educação sexual? A resposta dos especialistas e das análises é um sonoro não. Bem enfático. A missão da escola pública é outra. Que seria? Educar para a cidadania, apresentar a ciência validada, desenvolver o pensamento crítico e ensinar o respeito pela diferença, o que inclui aprender sobre outras visões de mundo, mas sem adotar nenhuma como oficial. E a formação religiosa específica, então, fica para quem? Para a família, para as igrejas, para as instituições religiosas. Não para a escola que é de todo mundo, paga por todos. Entendi. E os materiais trazem exemplos concretos dessa tensão, né? Uniforme escolar, por exemplo. Trazem sim. Tem o caso de uma aluna evangélica que não usava calça por causa da religião. A escola, que era católica, deixou ela usar saia. Uma exceção. Parece razoável à primeira vista. Sim, mas a análise vai mais fundo. Levanta a questão: se abriram exceção por motivo religioso, por que não dá a opção de saia ou calça para todas as alunas, independente da crença? Sugere um tratamento especial para a religião, entende? Ah, entendi o ponto. Cria um privilégio, talvez. Exato. E tem outra coisa. As atividades religiosas opcionais na escola. Tipo o ensino religioso confessional, focado numa fé específica. O STF permitiu, desde que não seja obrigatório. Mas as fontes questionam se essa opção é real para uma criança, né? Justamente. Será que uma criança ou adolescente, ali no meio dos colegas, com toda a pressão social, se sente realmente livre para dizer, não, eu não quero participar? A crítica é que a escola não deveria colocar o aluno nessa situação. E dentro das escolas, como isso repercute? Tem resistência, medo? Parece que sim. Os materiais falam de diretores com receio de tirar símbolos religiosos por medo da reação da comunidade. E o mais preocupante, professores sendo atacados, pressionados. Até demitidos? Sim, tem relatos de demissão, por dar aula sobre evolução, sobre diversidade ou até por analisar criticamente textos religiosos em aula de história ou filosofia.
Menciona um caso de demissão após uma aula de mitologia comparada, outro de ameaça por alunos por falar de Darwin. Nossa! E isso, segundo as análises, está ligado também à precarização do trabalho do professor, a um clima de medo que limita a liberdade de ensinar. Isso tudo leva àquela preocupação que você mencionou antes sobre o criacionismo. Exato. Várias análises apontam esse receio. Que essa campanha toda pela Bíblia seja, na verdade, um jeito de tentar enfiar o criacionismo no currículo de ciências. Um cavalo de Troia. E por que isso seria tão grave especificamente para o Brasil? Porque não é só uma questão de ensinar certo ou errado na escola. O argumento é que isso ameaça o nosso desenvolvimento científico e tecnológico. O Brasil, diferente dos Estados Unidos talvez, não tem essa gordura para queimar, sabe? Não pode se dar ao luxo de abraçar ideias anticientíficas sem comprometer o futuro, a inovação, a soberania. E o criacionismo vem direto da leitura literal da Bíblia, né? Mundo criado em 7 dias. Diretamente da Gênese numa leitura literal. E as fontes também lembram que a própria Bíblia não é um texto simples, né? Tem interpretações para tudo quanto é lado. Com certeza. É um texto complexo. Historicamente foi usado para justificar coisas terríveis. Escravidão, submissão da mulher. Quer dizer, ter a Bíblia na escola não é garantia de nada. De ética, de combate à violência. Não mesmo. A fonte até cita o apoio de parlamentares religiosos ao tal PL do estuprador como exemplo dessa contradição. Como pode, né? Defender um livro sagrado e, ao mesmo tempo, apoiar uma lei que força uma criança a ter um filho fruto de estupro. É uma contradição forte. E essa preocupação não para na escola. Os materiais falam de uma tentativa de levar essa visão religiosa para outras áreas. Saúde mental, por exemplo. Como assim? Mencionam a tal psicologia cristã, que a ciência séria vê com desconfiança, a prática antiética da cura gay, que ainda persiste em alguns lugares, terapeutas que misturam tudo e indicam religião para paciente vulnerável. Até o Conselho Federal de Medicina entrou nessa. Que dizem as fontes, discutindo espiritualidade de um jeito que, segundo as críticas, pode acabar misturando ética médica, ciência e crença pessoal. É como se fosse uma expansão da mesma busca por influência, por hegemonia. Então, resumindo tudo isso que a gente viu nos materiais, fica uma tensão muito clara, né? Muito clara. De um lado, a defesa da escola pública, laica, baseada na Constituição, na ciência, no pensamento crítico, no respeito à diversidade de verdade, um espaço para formar gente autônomo. Exato. E do outro lado, essa pressão organizada com motivação política clara para colocar elementos de uma religião específica, a cristã, dentro desse espaço. E as análises veem isso como algo excludente, ruim para a educação e um desafio para a nossa democracia laica. Perfeito. E para fechar, acho que fica uma reflexão importante e que está em vários desses textos. Historicamente, a educação de qualidade, aquela que incentiva a pessoa a pensar por si mesma, a questionar, a usar a ciência, ela geralmente leva a questionar dogmas, quaisquer dogmas. Uhum. Aí a pergunta é, se a escola que foi criada para libertar o pensamento começa a ser usada para reforçar uma única visão religiosa, para limitar essa capacidade crítica, quais as consequências disso a longo prazo? Para a liberdade de cada um. Para a liberdade individual. E para a própria saúde da democracia, que precisa de gente que saiba pensar, analisar, comparar ideias. Fica aí a questão para quem nos ouve pensar um pouco a partir do que a gente discutiu aqui.